E se fosse possível apostar em quando uma celebridade vai morrer? Parece, sei lá, um enredo de um filme de suspense. Mas os chamados bolões de morte, eles são uma realidade. A reação imediata, para a maioria de nós, é de repulsa, né? Mas a questão se complica e muito quando a gente se pergunta: tudo bem, é de mau gosto, mas deveria ser ilegal? Para explorar essa fronteira, nós mergulhamos hoje nos trechos de um debate fascinante conduzido pelo filósofo Michael Sandel. As fontes trazem uma série de argumentos de pessoas comuns tentando desvendar a moralidade e a legalidade desses mercados. Nossa missão aqui é extrair a essência dessa discussão, onde termina a liberdade individual e começa, de fato, o dano à sociedade. Vamos desvendar os argumentos sobre consentimento, o impacto social e, no fim das contas, a pergunta que ninguém consegue responder facilmente. O ponto de partida do debate já é um paradoxo por si só. O Sandel pergunta quem acha a prática moralmente condenável, e quase todas as mãos se levantam. Logo depois, ele pergunta quem a proibiria por lei, e quase todas as mãos se abaixam. Um dos participantes, o Josh, resume o sentimento geral. É perfeitamente possível julgar algo como errado, como imoral, sem querer que o governo crie uma lei para proibir aquilo. E essa distinção inicial é o que prepara o terreno para todo o resto da conversa. Não é uma questão trivial. É, na verdade, uma das questões centrais de qualquer democracia liberal. Qual é o limite do poder do Estado? Onde a gente traça a linha entre o que é simplesmente de mau gosto ou até ofensivo para alguns e o que constitui um dano real, que justifica a intervenção legal. A discussão toda é uma busca por essa linha. Muita gente teme o chamado declive escorregadio, né? Se proibirmos isso por ser ofensivo, o que vem depois? Exato. É o medo de legislar sobre a moralidade. E o primeiro grande pilar do argumento contra os bolões, que surge quase que imediatamente, é a questão do consentimento. Uma participante, a Emily, vai direto ao ponto. Nenhuma das celebridades deu permissão para ter seu nome numa lista dessas. Ela até faz uma piada, imaginando a cena de ter que ligar para o Papa perguntar: Sua Santidade, o senhor se importa se eu apostar uma graninha na sua morte? É uma imagem poderosa porque expõe o absurdo da coisa. Mas o que eu acho mais interessante no argumento da Emily é que ela vai além. Ela diz que mesmo que o Papa, de alguma forma milagrosa, dissesse sim, pode apostar, para ela a prática ainda seria moralmente repreensível. Isso nos diz que, para alguns, o problema não é só a falta de consentimento. Tem algo intrinsecamente errado na própria natureza do ato. Na mesa. Ele pergunta: um jornalista precisa do consentimento de um ator para escrever uma crítica arrasadora sobre a atuação dele num filme? A crítica pode prejudicar a carreira do ator, causar angústia, e mesmo assim, ninguém diria que o jornalista precisa de permissão. Por que os bolões de morte seriam diferentes? Essa é uma analogia brilhante, porque nos força a refinar o nosso pensamento. O que diferencia uma crítica de cinema de uma aposta na morte? E uma outra participante, a Lindsay, oferece uma resposta muito perspicaz. Ela diz que a diferença fundamental é que o ator está prestando um serviço. Ele se coloca voluntariamente na arena pública ao fazer um filme ou uma peça. A crítica, mesmo que dura, está conectada a essa performance, a esse serviço público. Mas não sobre a pessoa em si, muito menos sobre a sua mortalidade. A aposta na morte não está ligada a nenhum serviço prestado. É uma exploração da existência da pessoa, não do trabalho. Exatamente. É uma distinção entre a obra e o ser humano. Mas isso abre outra caixa de Pandora. Onde termina a obra de uma figura pública? Para um político, um discurso é obra. Mas e um escândalo pessoal que afeta sua capacidade de governar? A linha é tênue. E é aí que o argumento do Alex, outro participante, adiciona uma camada muito importante: o dano psicológico. Ele argumenta que o dano não é hipotético. A mera possibilidade de descobrir que existe um grupo de pessoas com interesse financeiro direto na sua morte já é por si só uma forma de violência psicológica. Sim, essa ideia de que, mesmo que a pessoa nunca descubra, o ato em si já é danoso, é bem forte. É a criação de um ambiente hostil. É como saber que há um alvo nas suas costas, mesmo que ninguém nunca atire. A angústia gerada pela possibilidade já é o dano.
e isso transcende a questão do consentimento. A gente poderia argumentar que, ao se tornar uma figura pública, a pessoa implicitamente consente com um certo nível de escrutínio. Mas ela consente com o escrutínio do seu trabalho, de suas opiniões. É difícil argumentar que alguém consente em se tornar um objeto de especulação macabra para o lucro de terceiros. Certo, então saímos da esfera individual do consentimento e do dano psicológico e entramos numa questão maior. Qual é o impacto disso na sociedade como um todo? É aqui que a discussão introduz o conceito de externalidades negativas. A participante L o define de forma clássica: um efeito colateral que afeta terceiros que não estão envolvidos na transação. Mas ela expande a ideia. Sim, e essa é uma das viradas mais interessantes do debate. Tradicionalmente, a gente pensa em externalidades negativas de forma concreta. Poluição de uma fábrica, o barulho de uma construção, danos tangíveis. A Ellie sugere que a promoção de atitudes perversas ou degradantes também pode ser uma externalidade negativa. Ela não está mais falando de um dano direto a uma celebridade específica, mas de um dano difuso ao tecido moral da sociedade. Para ilustrar, ela usa um exemplo bem pesado: a pornografia de estupro. Ela argumenta que esse tipo de conteúdo, mesmo que consumido em privado, endossa e normaliza uma atitude violenta em relação às mulheres e que essa atitude vaza para o resto da sociedade. Por isso, deveria ser regulada. No entanto, ela mesma traça um limite. Para ela, os bolões de morte, embora de mau gosto, não chegam a esse nível de dano social. Ela acha que a norma social que eles criam não é forte o suficiente para justificar uma lei. E é nesse ponto que a conversa se aprofunda e atinge um nível filosófico muito mais complexo. Porque Abdul e Kevin, outros dois participantes, discordam veementemente da Ellie. Para eles, os bolões deveriam sim ser ilegais, precisamente por causa dessa externalidade moral. O Abdul usa uma palavra muito precisa. Ele diz que a prática é corruptora. Ela corrompe nosso senso de decência, transforma a morte, um evento solene e trágico, num espetáculo, num jogo para entretenimento e lucro. Ou seja, o argumento deles não é utilitarista, não é sobre calcular danos e benefícios, é um argumento de virtude. A pergunta não é isso machuca alguém diretamente, mas sim que tipo de sociedade nós nos tornamos se permitimos e normalizarmos esse tipo de comportamento. Exatamente. E esse é o ponto crucial que muitas vezes separa uma visão puramente liberal, focada nos direitos individuais, de uma visão mais comunitária, preocupada com a saúde moral da comunidade. O argumento da virtude diz que certas atividades, mesmo que consensuais entre os participantes diretos, degradam valores compartilhados que são essenciais para uma sociedade florescer, como respeito pela dignidade humana. É uma pergunta muito mais difícil de responder e, para muitos, muito mais importante. O debate é bem abstrato nesse ponto, essa ideia de corromper a sociedade. Acho que a analogia com os esportes que eles trazem na sequência ajuda a colocar os pés no chão, não é? Torna a coisa mais palpável. Sem dúvida. E a tentativa do Kevin de traçar uma linha moral no esporte é fascinante. Ele diz: olha, eu posso torcer fervorosamente pela vitória do meu time de futebol sem desejar o mal para o adversário. Seria repulsível ao gritar: quero ver o craque do outro time quebrar a perna. Ele está tentando criar uma distinção entre a torcida competitiva, que seria saudável, e a torcida pela desgraça alheia, que seria moralmente condenável. É uma distinção nobre, mas a Emily imediatamente a desafia. Ela basicamente diz que, na prática, essa linha não existe. Que em quase toda a competição que ela já viu, a torcida celebra um erro do adversário, uma contusão do jogador estrela, um tropeço. A alegria com o infortúnio alheio parece ser parte integral da experiência de torcer para muita gente. Isso expõe a enorme dificuldade de legislar com base em intenções ou atitudes. Como se cria uma lei contra o sentimento de Schadenfreude, aquela alegria com a desgraça dos outros? Seria impossível e, francamente, um pouco assustador. Mas o Kevin, ao ser pressionado, refina o argumento dele de uma forma muito inteligente. Sim, ele muda o foco. Ele diz algo como: ok, talvez não possamos proibir por lei o sentimento, a torcida contra alguém, mas podemos e devemos proibir que alguém lucre com isso.
Essa parece ser uma distinção muito mais clara e legalmente aplicável, muito mais. E isso desloca o debate da moralidade dos sentimentos para a ética dos mercados. A questão passa a ser: quais tipos de apostas e especulações são socialmente aceitáveis? Como é mencionado na própria discussão, o jogo de azar em geral tem uma história conturbada. Já foi amplamente proibido, justamente por ser visto como algo que não produz valor social, que apenas transfere riqueza e pode levar ao vício e à ruína. Hoje, está cada vez mais liberalizado. E o bolão de morte seria o caso mais extremo disso, então. Uma especulação que é totalmente desvinculada de qualquer propósito socialmente útil. Não é como investir na bolsa, que, em teoria, ajuda a alocar capital para empresas produtivas. É uma aposta pura e uma aposta no pior resultado possível para um ser humano. Precisamente. É a financiarização da morte sem nenhum benefício social que a justifique. O argumento aqui é que, mesmo que não possamos proibir as pessoas de terem pensamentos mórbidos, podemos proibir a criação de uma estrutura de mercado organizada que incentiva e recompensa esses pensamentos. A lei não estaria punindo a atitude, mas sim um mecanismo que a transforme em lucro. Ao final dessa jornada, o que fica é um mapa bem claro das tensões. De um lado, essa lacuna gigantesca entre o que a gente acha moralmente errado e o que a gente está disposta a proibir com a força da lei. Do outro, o debate sobre os limites do consentimento para figuras públicas. E talvez o ponto mais profundo, essa questão sobre se a promoção de atitudes corruptoras é um dano real e tangível contra o qual a sociedade deve se proteger. Sim, a discussão toda é uma aula sobre os conflitos clássicos da filosofia política. A liberdade do indivíduo de participar de um mercado, por mais questionável que ele seja, contra a necessidade de proteger valores comunitários, como o respeito pela vida e pela dignidade. Fica evidente como é difícil criar leis contra atitudes negativas, sem correr o risco de cair no autoritarismo, de um Estado que se torna o árbitro do que é um pensamento correto ou virtuoso. E no fim das contas, a discussão não oferece uma resposta fácil, apenas perguntas melhores. Exato. E talvez a reflexão final que essa conversa nos deixa seja esta. Se um mercado não causa um dano físico direto, se opera entre adultos que consentem, no caso, os apostadores, não as celebridades, mas se ele comprovadamente promove uma atitude que a grande maioria de nós considera degradante e desumanizadora, qual é o papel da sociedade? Devemos simplesmente ignorar e olhar para o outro lado em nome da liberdade absoluta? Ou temos a responsabilidade coletiva de traçar um limite, mesmo sabendo que esse limite sempre será imperfeito e terrivelmente difícil de definir? Essa é a pergunta que fica no